Olá, está começando o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje recebemos José Augusto, médico pós-graduado em Medicina Preventiva e Saúde Pública. Foi deputado estadual e deputado federal, além de ter contribuído muito para o movimento de redemocratização do país. Seja muito bem-vindo aqui com a gente no nosso programa, José Augusto. Para mim é um prazer. Deputado, vamos começar a contar do começo. O senhor foi precoce, aos 13 anos, estava na militância, é isso? Olha, na verdade, essa época era uma época muito bonita, não é? Você, desde pequeno, na minha família, estimulava muito a leitura, então a gente lia livros, né? Mas também, minha família também fazia com que a gente pensasse no país, na cidade. Havia um movimento. Pernambuco era um estado muito politizado, né? E a política permeava tudo, né? Então eu tive essa felicidade, né, de ter sido parte desse movimento que foi era importante. Era um movimento municipal, né, dos estudantes? Não, na verdade o movimento era estadual, era nacional, né? Havia uma presença muito forte do movimento estudantil na vida brasileira dessa época, né? E o senhor foi dirigente aos 13 anos? Não, ou entrou não. Aos 13 anos eu comecei uma militância a partir dos centros juvenis de cultura. Então o Partido Comunista, ele não era legalizado, mas ele tinha alguns espaços onde você fazia curso de oratória, onde você era estimulado a você ler os livros. Quer dizer, Jorge Amado era eu diria que eram os clássicos que a gente tinha que ler, né? E com isso a gente ia se engajando, né? E participando. E foi uma coisa bonita, uma coisa muito boa, né? Quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos. Né? E só o senhor tinha esse engajamento ou não? Todos mundo participavam, né? Todo mundo participava. Era algo muito vivo, né, na nossa vida. O senhor disse que foi uma época diferente, né? O que essa época tinha de tão especial? Hoje em dia as crianças de 13 anos nem vão para a rua sem pai e mãe, né? E olha, naquela época já se queria mudar o mundo, né? Mas é que eu acho que essa época nós pensávamos, o Brasil, né, já vivia seus dramas, suas dificuldades, né? E a política tinha uma dimensão do desenvolvimento, o mundo vivia esse. Você estava no início, o país estava se industrializando, né? E então havia toda a formação dos sindicatos, né? O Brasil, veja bem, você tinha uma hegemonia da atividade rural, né? Como que hegemonizava a política, né? Mas tinha justamente os setores produtivos que começavam a reivindicar, né? A buscar salários e outros interesses, né? Então isso ajudava a que a juventude também tivesse essa visão, né? Esse papel, né? Esse momento, eu acho que foi um momento muito rico. Quer dizer, você imagina, né? Eu estou falando aqui de 1959, 60, 61, você vê. Em Pernambuco você tinha as ligas camponesas, né, que surgiram como um movimento, a reforma agrária, né? Então você tinha o grito da terra, né? O conflito, veja bem, o grande problema que o Brasil viveu, e não foi uma coisa somente da minha época, essa questão da terra, ela vem desde quando houve a República, né? Quer dizer, Canudos surge desse momento, ou seja, o Brasil não fez a sua reforma agrária, né? Houve a proclamação da República, mas não teve nenhuma reforma. E o povo continuou, né, sofrendo todas as injustiças, né? Então, o Brasil vivia os conflitos, né, o conflito da posse da terra, né, as brigas de famílias pela divisão do patrimônio, né? Então tinha muita contenda, né? E Pernambuco era um estado muito politizado. E essa politização levava a que a sociedade se comprometesse, tomasse partido, né? Essa participação toda continua quando o senhor entra na faculdade. A faculdade o senhor fez em Pernambuco? Fiz em Pernambuco. Eu continuei no movimento estudantil. Quer dizer, ainda ainda jovem, eu fui presidente
o diretório acadêmico, eu fui presidente, por exemplo, eu fui lá em São José do Egito, nós tínhamos uma associação, uma entidade municipal dos estudantes secundaristas. Eu fui presidente do Conselho Deliberativo, né? E fazíamos todo um trabalho de organização. Quando eu fui para Recife em 65, já tinha tido o golpe militar, né? Então eu também era militante do movimento estudantil, né? Militei no movimento estudantil até entrar na faculdade. Na faculdade continuei participando, né? Sempre participando, né? E nessa época que eu entrei na faculdade, a gente já começava a vislumbrar um trabalho com a população. Então, a gente, além do trabalho dentro da escola, a gente também tinha um trabalho na periferia, um trabalho junto aos jovens que não estavam na universidade, isso tudo como... Foi por isso a escolha por medicina, deputado? Não, a escolha por medicina era uma escolha muito pessoal, né? Eu sempre achei que o médico ele tem um papel importante de se relacionar, de cuidar, né? De enxergar nas doenças a sua relação com o todo, né? E isso me ajudou muito a que eu escolhesse ser médico, né? Mas e as especializações? Depois o senhor também buscou especializações, né? Num primeiro momento na faculdade eu fazia cirurgia, né? Inclusive fiz o meu 6º ano, eu fiz no Hospital do Câncer, fazendo cirurgia. Mas havia já um debate na sociedade de que nós podíamos ter uma atuação, a saúde pública não existia, né? Então precisava que a gente tivesse essa visão. E nós começamos a construir essa necessidade de uma reforma sanitária, né? de um profissional, mudança mesmo curricular, de um profissional voltado à maioria da sociedade. Era novo na época isso? Era uma coisa nova. Eu acho que inclusive foi um momento bonito, um momento muito bonito. Essas pós-graduações o senhor fez já em São Paulo, ou lá? Não, minha pós-graduação eu fiz aqui. Eu terminei o curso lá e vim para cá, para São Paulo, fazer pós-graduação. E aqui já tínhamos essa visão de que era preciso a gente ir para a periferia, de que era preciso a gente levar mais profissionais que tivessem esse compromisso com a população, de acompanhar, né, de transferir conhecimento, de fazer com que as pessoas compreendessem as suas necessidades, que não podia ser só o médico e o remédio, mas de habitação, transporte, emprego, salário, né? Alimentação saudável, precisava ter essa dimensão toda. E nós trabalhamos isso. Um grupo muito grande de médicos. Outro dia desse eu estava lembrando do professor Lezé. O professor Lezé foi secretário de saúde e foi um entusiasta, né? De que houvesse uma mudança. Ele criou a carreira do médico sanitarista, ele diminuiu o tempo de você fazer a saúde pública, né, voltado para ocupar as unidades de saúde e organizar os serviços de saúde. Não foi muito importante esse momento, né? Uma quantidade muito grande, quer dizer, médico naquela época, hoje é difícil, naquela época também era difícil. O professor Lezé conseguiu contratar 400 médicos, assim, um estalar de dedo, para que as pessoas fizessem um curso de saúde pública e pudessem assumir a rede estadual, né? Foi nessa época que o senhor se tornou diretor técnico da Secretaria? Foi nessa época que eu fui diretor técnico da Secretaria da Saúde. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência, era essa experiência de você ir para a rede, uma rede sucateada, pobre, né? Na periferia de São Paulo, a maior cidade, né? Da América Latina, e trabalhar com essas dificuldades todas, né? Então foi um aprendizado muito grande. E nós, né, tínhamos claro isso, de expor nossas limitações e chamar a população para, compreendendo toda essas dificuldades, pudessem estar, né, construindo os avanços que a saúde precisava. Então isso eu diria inclusive que foi um embrião, esse momento, né, para que a gente chegasse à conclusão de que era preciso construir o SUS, né? Eu diria, e inclusive a gente trabalhava muito isso, né? A gente trabalhava que a nossa unidade, ela tinha que ser um referencial. Então tinha que ter qualidade. Quer dizer, as pessoas que passavam no nosso consultório não podiam ter uma consulta, ou no nosso serviço, tinha que ser uma consulta tão boa que ele pudesse entender que aquilo é o que ele queria para si e pudesse lutar por ela, né? Então esse era um trabalho que a gente fazia no sentido de
mobilizar a sociedade para ter um equipamento com edificações melhores, com profissionais comprometidos, né, com um serviço em que eles pudessem avaliar, né. Então esse processo se deu intensamente. Eu participei, por exemplo, de uma região, vários colegas se deslocaram para a região leste e lá a gente ficou. Cada um ocupava uma unidade de saúde do Estado e a forma de trabalhar tinha que ser uma forma que fosse igual, né, que fosse um referencial para a sociedade que não tinha essa visão, né. Foi uma época em que se constatou a necessidade de um sistema único, mais ou menos isso, Eu acho deputado? que nós começamos a entender que era preciso mudar, precisava melhorar, quer dizer, e houve um avanço, foi construído um movimento de saúde, um movimento de saúde que a população participava. E, logicamente, a gente fazia interagir com, por exemplo, o secretário de saúde, na época que esse movimento cresceu muito, o Adib Jatene foi lá várias vezes para conversar com a população, né, o que ela estava sentindo, o que ela queria, né. Foi a partir desse momento que o Banco Mundial financiou a construção de uma rede de unidade de saúde. Foi o primeiro empréstimo do Banco Mundial para desenvolver e construir uma estrutura que pudesse atender a população assim, de uma área metropolitana, né? Então foi esse movimento da sociedade e a compreensão do secretário Adib Jatene, né, que fez com que esse processo fosse avançado e servisse de exemplo para a sociedade, né? O senhor contribuiu para a criação do SUS? Participamos intensamente. Não só nesse momento em que eu trabalhava no Estado, quer dizer, esse período aí foi um período que nosso aprendizado me levou para uma experiência mais, assim, eu diria, com uma necessidade de resposta maior. Eu fui convidado para ser secretário de saúde do município de Diadema. O senhor ficou por bastante da tempo, experiência, né? Da experiência que eu tive na Zona Leste. Então, fizemos uma revolução nessa área, né? Modelamos um serviço, conseguimos trazer profissionais médicos, quer dizer, e fizemos com que a rede de unidade de saúde pudesse crescer, né? E isso foi esse período, inclusive, que antecedeu a Constituição de 88 e esse processo histórico que a gente construiu, né, ajudou muito a que a gente pudesse escrever, né, pudesse consubstanciar como seria, né, e fazer com que se desse o processo da construção do SUS. O senhor falou que foi para Diadema, lá o senhor foi secretário, foi por bastante tempo que o senhor ficou lá? Fui secretário de saúde 6 anos. 6 anos. O mandato era 6. Né? Em seguida fui prefeito. O trabalho de saúde foi tão intenso que a população me escolheu para ser prefeito. Nunca tinha sido candidato a nada. Então fui prefeito e como prefeito também fiz muita coisa. Né? Quando eu assumi a prefeitura, a gente conseguiu construir 2 hospitais, uma rede de unidades de saúde. Nós conseguimos construir, melhorar a cidade. Nessa época, Diadema tinha 1/3 da população morava em favelas. Nós urbanizamos todas as favelas, asfaltamos as ruas, tiramos a poeira, as pessoas podiam abrir as suas portas, suas janelas, iluminamos a cidade. Fizemos calçadas, quer dizer, o número de atropelados nessa cidade não tinha calçada, não tinha guia e sarjeta, tinha 20% de ruas asfaltadas, né? Então nós fizemos uma revolução em termos de saúde, mas também com essa visão mais ampla, né? De que a saúde depende do saneamento, depende da moradia, depende de água e esgoto, depende de água tratada, depende do transporte, da segurança, da alegria, de tudo, né? Então nós conseguimos fazer isso. Foi a primeira experiência do senhor na administração pública? Não, eu trabalhei no setor público no Estado. Eu ocupava um cargo de direção, fui diretor técnico, né? Eu já tinha trabalhado na Secretaria do Interior também, no interior de São Paulo. Mas lá eu era autoridade sanitária, né? Não era. Lá como prefeito. Como prefeito Como prefeito foi a primeira experiência, mas eu já tinha vivido essa experiência, mesmo como parte, né, de uma representação do Estado, né? Estava ali. Por mais que eu não quisesse, eu era o diretor técnico de unidade de saúde. Por mais que eu não quisesse ser o Estado, ali eu era uma autoridade, eu representava o Estado, né? E, logicamente, representava de uma forma, eu diria,
de uma forma, não de uma forma fechada. Eu achava que era muito importante o nosso papel dentro do Estado, né, com todas as suas diferenças, né, de que as pessoas pudessem compreender os limites do Estado. Né? Compreendendo o limite do Estado, essas pessoas podiam construir a sua vontade, ou seja, a sua firmeza, para que eles continuassem lutando pelas mudanças que eles queriam. Né? O senhor já foi deputado estadual, deputado federal, prefeito, né? Em qual esfera o senhor se identificou mais ou sentiu uma aproximação maior com o eleitor, com o cidadão, com as pessoas? Por exemplo, a prefeitura, ela tem a prefeitura ela é importante porque você pode fazer. Você tem condições de fazer. Você faz se você quiser, você tem que se esforçar. Né? E eu, assim, na época que eu fiz essa experiência, né, eu tinha uma ideia de que eu tinha vindo do movimento, dos movimentos de reivindicação. Né? Então, movimento de saúde, transporte. Teve momentos que a gente reivindicava transporte, reivindicava escola, asfalto, como parte de um processo de organização de melhoria das condições de saúde da população. Né? E eu fui para o governo, agora eu era o prefeito, então eu não podia perder essa dimensão do movimento, das pessoas juntos. Né? Então eu criei um movimento de resposta. Não era mais não tinha que reivindicar de mim, o que eu queria fazer. O problema é que o Estado tinha seus limites, não tinha recurso. Veja, como é que o município no Brasil? O município no Brasil é uma unidade menor, não é uma unidade política, é uma unidade administrativa. O município fica com 8% dos tributos, o Estado fica com 20% e o governo federal fica com 72%. Então, o município é uma unidade administrativa que faz um processo de administração precário, né? Mas, quando você quer que as coisas aconteçam, e aí, logicamente, é um movimento de resposta, você vai responder. As pessoas vão eleger as prioridades, aquele recurso tem que ser gasto da melhor forma possível e com isso a gente vai, né, apresentando para as pessoas as possibilidades de avançar. Né? E quando esse processo chega num limite, a gente vai para o outro, a gente vai ter que... Aí volta para reivindicar dos níveis maiores, do Estado, da União, né? E tenta sempre ter vitórias para que a gente continue o movimento. Né? Então o processo de administração foi bonito. Né? Naquela época a gente conseguiu fazer muito, e a população acompanhou. Né? A população fez isso junto. Então, se você me perguntar que espaço, assim, no sentido de você achar que consegue fazer mais, que você consegue cumprir, eu diria, o seu pensamento, né, de transformação ali no nível local. Né? Municipal. No nível municipal. Mais do que, eu imagino que um governador tem mais dificuldade. Né? E acho que hoje, veja bem, hoje eu poderia dizer para você o seguinte, tem um movimento que o povo brasileiro vai ter que fazer. Né? É a reforma do Estado brasileiro. É redefinir as competências, o município. O município tem que ter, a polícia tem que ser do município, a justiça tem que ser do município, a educação, a saúde, tudo. Né? A maioria das políticas tem que ser municipais. E o município tem que ter 50% do recurso. Nesse bolo aí, o município pode ficar com 7%. Ele vai ter 50%, vai ter que ficar no município. Se isso for suficiente, senão tem que ser 60%. O Estado tem que ficar uma parte de 30% e a União só com 20%. E aí as pessoas vão estar reivindicando, porque sabe que tem recurso suficiente para tratar as políticas ali, né? E responder, e fazer com que as pessoas, ou seja, exista cidadania. Ser cidadão é ter essa possibilidade de avaliar e de agir, né? Isso aproxima e politiza a sociedade e faz com que o brasileiro seja cidadão, de fato, né? Você vai no município, não é comigo, não é com o governo do Estado, eu não consigo chegar lá. É com o presidente, também não consigo chegar lá. Seria uma regionalização administrativa, né, deputado? Mais ou menos isso. Então, eu acho que o município tem que ser a unidade onde as pessoas moram e as principais políticas têm que pertencer e estar ali, para que o prefeito consiga fazer isso. Se a gente fizer isso, o Brasil muda, não é? Não é mesmo? A gente vai falar sobre a experiência como deputado estadual, federal também, e tantas outras não, coisas eu acho depois que do seguinte, intervalo. O parlamento também tem... Eu acho que isso aqui é uma casa plural,
né? Você tem pessoas que pensam de forma distinta, são muitas pessoas, né? E aqui é uma casa onde você vai debater. Então, o meu período que eu passei aqui, eu procurei sempre trazer, tudo que eu fazia o seguinte, eu tentava, por exemplo, eu tive um projeto para os idosos, né? Então eu fui lá, fiz reuniões na cidade de São Paulo, em vários locais com os idosos, para saber o que, é que eles gostariam que acontecesse, para a gente fazer Vamos falar daqui a pouquinho sobre essa experiência, daqui a pouquinho a gente volta a falar desse mesmo projeto, tá? Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, não saia daí que já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje recebemos o médico e ex-deputado estadual e federal José Augusto. Deputado, no bloco anterior, o senhor falava sobre um projeto voltado aos idosos, é isso? Vamos falar um pouquinho mais? Na verdade, deixa eu te explicar. O que eu coloquei, todos os projetos que eu fiz aqui, eu tentava trazer, né, segmentos da sociedade para que eles pudessem participar e que pudessem, inclusive, definir as regras, as definições do meu projeto, né? Então, assim foi com os idosos, o Dia da Leitura, né? Um projeto que eu fiz aqui sobre energia solar, né? Fiz vários projetos aqui, mas em todos eles eu tentava fazer um trabalho para que as pessoas pudessem acompanhar e definir junto comigo, né? Então, era essa a dimensão que eu sempre, assim, é uma coerência na minha vida de tentar nunca ter algo que seja eu que fiz, não, fazer sempre junto com as pessoas que interessam dessas novas políticas, né? Esses projetos já fazem parte da vida parlamentar do senhor, né? A gente estava falando no bloco anterior da experiência como prefeito em Diadema e agora a gente já está falando dos projetos. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi esse processo, deixou a prefeitura, se candidatou a deputado estadual, como é que aconteceu tudo isso? Veja bem, na verdade, eu saí da prefeitura e essas coisas são construídas junto com os militantes, né? E minha primeira experiência foi como deputado federal, né? Então eu saí, fui candidato a deputado federal, lá em Brasília vivi uma experiência também muito bonita, foi um momento das reformas, foi um momento de grande mudança no Brasil, né? E eu acompanhei, trabalhei intensamente, mas, logicamente, eu tinha que voltar para cá, né? Eu passei os 4 anos em Brasília e voltei. Brasília, o parlamento tem uma representação maior do que a nossa aqui, são todos os estados, né? E muito mais complexo, né? E o momento era um momento da reforma da Previdência, reforma administrativa, da telefonia, teve várias questões que foram importantes, né? Mas aprendi muito. Brasília, o parlamento tinha, primeiro porque as comissões, a vida na Câmara Federal, por exemplo, nas comissões são os grandes debates. Então você participa de uma comissão, você, né, acompanha o país inteiro e tem essa possibilidade dessa compreensão, né? A outra questão é que quando os temas maiores, né, a Câmara promove conferências e isso tudo nos engrandece muito, né? Então você aprende muito, porque você tem uma visão do país, né? Terminado esse mandato, vim para cá, fui deputado estadual. E aí aqui, lógico, a minha proximidade com o Diadema. Diadema tinha assim eu tinha uma ligação muito grande com o Diadema pelos avanços, pelas políticas que a gente desenvolveu, né? E aqui eu continuei tentando trabalhar essas questões. A questão do livro, como eu te falei, né? Na época que eu fui prefeito, eu assumi a prefeitura, Diadema tinha uma única biblioteca. As escolas estaduais e municipais, os alunos faziam filas quilométricas para poder pegar um livro de pesquisa. Então, uma das coisas que a gente fez foi construir uma biblioteca em cada bairro. E não só isso, comprar livros os mais diversos possíveis para fazer com que as pessoas pudessem ler. Então, organizamos o empréstimo de livro, incentivos, clubes de leitura. Isso foi algo importante para a cabeça
da população. O senhor disse que a leitura foi muito importante na vida do senhor, né? Na minha vida. Inclusive, em Diadema, eu consegui fazer uma experiência muito interessante. Eu tinha falado para você que eu comecei minha vida política com 13 anos. E eu comecei a participar de um centro juvenil de cultura. Lá nessa época, lá em Pernambuco, as cidades tinham centros juvenis de cultura. O jovem ia para esse espaço, lá você tinha livro, tinha debates, você tinha cursos de oratória, você tinha jogos, você tinha esporte, né? Mas, na verdade, era um instrumento de conscientização, porque o livro abre a cabeça da gente, né? Então, quando houve o golpe de 64, os centros juvenis de cultura foram fechados no Brasil inteiro. E quando eu assumi a prefeitura, eu digo, olha, eu vou emendar um pedaço dessa história. É como se a história tivesse exportada, né? Eu vou me emendar essa história. Eu vou fazer aqui na minha cidade algo que foi importante para mim. Lembrei disso, né? Eu era um aluno muito... eu era um aluno insubordinado. Peralta. Muitas vezes ia para o castigo, né? Então, lá na minha cidade, vi também muitos alunos que tinham essa mesma qualidade, né? E disse, olha, eu vou fazer o que fizeram comigo, né? Me convidaram para um centro juvenil de cultura, a leitura, o debate, me abriu, eu passei a ser o melhor aluno e o mais tranquilo, né, de todos, né? Tinha que ser uma pessoa que fosse, né, um bom aluno, que tivesse boas notas, para você ser, se você quisesse influenciar alguém, você tinha que ser, não podia ser exemplo, né? Tinha que ser exemplo. Então isso fizemos na nossa cidade. Todos os bairros tinham seu centro juvenil de cultura e trabalhávamos com uma criança de 10 a 16 anos, fazendo com que essa criança pudesse ler música, teatro, circo, capoeira, tinha uma série de atividades, mas o principal era a biblioteca, o livro, o debate, né? E com isso as pessoas mudavam e melhoravam, passavam a ser os bons alunos das escolas da cidade, né? Aqui na Assembleia também tive essa oportunidade de fazer para mim foi uma honra, né? Essa lei que institui o dia do livro, dia 12 de outubro. Dia da leitura? Dia do livro, né? Dia do livro. Né? E foi uma coisa, assim, importante. A gente teve... A Secretaria da Cultura do Estado participou e outras prefeituras participaram As também. pessoas ainda leem muito pouco, né, deputado? Lê muito pouco. É importante, né, todo esse incentivo, essa conscientização da importância, né, deixar acessível, né, toda essa oportunidade de leitura para as pessoas, né? Eu teve esse trabalho que eu fiz aqui da Assembleia, inclusive, fez com que eu tinha feito um trabalho também na Capela do Socorro. Eu fui subprefeito na Capela do Socorro. E lá a gente trabalhou muito com as bibliotecas das escolas, que estavam desorganizadas, a gente criava o Clube do Livro, e esse clube assumia esse livro, né? Mas nesse período que eu estava fazendo aqui a nosso trabalho aqui do dia do livro, nós conseguimos fazer lá num bairro da Capela uma praçoteca. Então, tinha uma praça aqui de esporte, né? Que as famílias vinham, mas não tinham o que fazer. Nós conseguimos arranjar na Prefeitura de São Paulo uma banca de revista que tinha sido presa, né? Tinha sido apreendida. Levamos lá para essa praça, arranjamos assinatura da Veja, de jornal e livros, e as mães e os pais e mesmo os jovens ficavam lá lendo e o pessoal da escola organizava a distribuição de livros. Então isso também foi uma coisa bonita que a gente fez dentro desse movimento aqui que a gente fez aqui na Assembleia Legislativa, né? A família toda tomando conhecimento, né? A família toda lendo, exatamente. Passando então, momentos juntos, foi um né? momento bonito da história desse projeto aí, viu? Sem se falar que no dia, quem veio aqui, porque essa coisa o José Midlin, que era eu diria, uma das pessoas que mais passavam, ou seja, faziam com que as pessoas lessem, ele era um exemplo, né? Não sei se você... Então, assim, o José Midlin, ele veio, ele participou, inclusive. Na verdade, o projeto, ele queria que o projeto fosse feito pela Secretaria de Educação. E a Secretaria não podia fazer porque era competência nossa, né? Então, a gente juntou e fizemos junto esse dia. Ele veio aqui, inclusive, falou, né? Foi importante a presença dele. Vamos falar um pouquinho mais sobre os trabalhos e as experiências aqui no Parlamento Paulista? Vamos. O que mais o senhor lembra de destaque, de votação, de participação?
Olha, na verdade, aqui teve uma outra área que eu trabalhei intensamente foi a questão ambiental. Então, 2 projetos meus que a gente trabalhou quase o ano inteiro, né? Um deles foi de madeira certificada, né? Então, São Paulo é um estado que consome muita madeira. Madeira que vem da Amazônia para construção, né? Para tudo, né? E é uma madeira que entra clandestinamente aqui. E mais, né? Promove o desmatamento da mata amazônica, da nossa floresta amazônica, né? Então, fiz um projeto aqui que fazia o seguinte, que controlava, que fazia com que essa madeira, a madeira para ser comprada aqui, tinha que ter uma certificação, né? E, logicamente, fiz esse trabalho, foi um trabalho bonito, meu projeto chama Amigo da Amazônia, né? Que tinha sentido de fazer com que o governo do estado comprasse isso. O governo do estado tem escola, tem construções, tem edificações, então o governo do estado teria que ter nas suas licitações, né, essa exigência. Essa exigência, né? Então foi um projeto que a gente discutiu, a sociedade participou, os ambientalistas estiveram juntos aqui, os donos de madeireira, quer dizer, movimentou muito a sociedade, né? E aí foi um trabalho, nosso projeto não foi aprovado, mas movimentou a sociedade, né? E o outro projeto também que eu acho que foi muito importante foi um projeto sobre energia solar, né? Continuo, quer dizer, esse momento, né, do Brasil, a gente precisa, né, contribuir com o não aquecimento da Terra, né? E o Brasil tem um potencial muito grande. Você veja que um país tropical, né? Então o Estado de São Paulo tem uma importância econômica muito grande no Brasil, né? Então o meu projeto era um projeto que fazia com que o governo do Estado, né, nas suas construções, ele fizesse o seguinte: 40% dos gastos de energia com água tinha que ser com energia solar. Então ele tinha que organizar a sua planta, né, para ter placas, né? Os hospitais, por exemplo, as caldeiras tinham que ter energia solar, né? As escolas. Então esse projeto também foi um projeto discutido, os ambientalistas vieram aqui, o CDHU começou, inclusive, já a adotar esse sistema, né? E foi um trabalho importante aqui no parlamento, né? Um outro projeto do senhor é que segura os acompanhantes também, esse né? projeto aos também. Esse projeto foi SUS. importante, é um projeto que tinha como objetivo humanizar a saúde. E isso é parte da experiência que a gente teve, né? Por exemplo, lá em Diadema, na época que fui prefeito, eu abri um hospital infantil. E no hospital infantil no nosso hospital infantil, no pronto-socorro, no mesmo hospital, a gente sempre dizia, olha, o paciente tem que ter alguém da família junto, tem que acompanhar. Nesse hospital infantil, a gente conseguiu colocar uma cadeira que virava cama, né? Fornecia refeições e a recuperação dessa criança era muito mais rápida, né? Então, meu projeto aqui foi um projeto que complementava isso. Quer dizer, tanto no pronto-socorro, como no hospital infantil, hospital geral, hospital infantil, essa possibilidade das pessoas estarem ali era algo que era possível. Até porque na iniciativa privada isso acontecia, no setor público não. No setor público, os vários hospitais infantis, quando um filho de uma criança, ou seja, uma criança mais humilde era internada, no HC, o pai ia embora, diz, você vai embora, na quinta-feira você vem aqui, tem visita, ou qualquer coisa a gente te avisa, e a criança ficava desesperada, né? Então o nosso hospital já foi uma mudança, né? E o meu projeto aqui, ele foi o seguinte, estava havendo no Brasil inteiro, por exemplo, no Rio teve, não sei se você se lembra, alguns hospitais, alguns pacientes morriam, tinham chá da meia-noite, tinha um cidadão que tinha um acordo com uma funerária e ele matava os pacientes que estavam na UTI para poder o cara ir comprar o caixão, coisa do tipo, né? Isso foi denunciado na grande imprensa. Que né? loucura, né? Então, nesse momento, eu já vivia pensando essa necessidade de você ter no UTI, um acompanhamento. você, sabe, um momento final da vida de alguém, um momento ali, e a pessoa morrer sozinho, né? É desumano isso, né? Então, eu resolvi fazer esse projeto
de que aqui no estado de São Paulo, os hospitais públicos, a UTI, o paciente internado tinha que ter direito ao acompanhamento, né? Então você preparava esse familiar, né? E esse familiar acompanhava os seus pacientes. Isso foi assim algo muito bom, porque depois que esse projeto foi aprovado, você não imagina a quantidade de pessoas que vinham aqui para me agradecer, porque em função dessa lei, eles estavam ali junto com os seus pacientes, né? Acompanhando. Então foi um projeto também de humanização. Já havia uma preocupação, né, desse processo de humanização da saúde. O SUS trabalha isso aí também, mas a gente precisava de coisas concretas que pudessem, né, fazer com que essa permanência fosse possível, né, que fosse preparada, que fosse buscada, né? Vamos falar um pouquinho das votações, deputado. Em 95, o senhor votou contra a criação da CPMF, não é isso? Olha, na verdade, o meu partido era contra, né? O PT era muito, eu era do PT nessa época, né? Então o PT era muito, né? PT, são as contradições, né? Porque depois disso o PT votou e defendeu a CPMF, né? Eu acho que o político não pode ser um político de ocasião, né? Ele tem que entender o que é que as coisas podem acontecer, né? Eu, por exemplo, eu sempre defendi que, aliás, o seguinte, o Adíbio Jatene, eu tinha uma relação muito boa com ele. Ele era o ministro, né? E ele colocava essa questão da CPMF como uma solução para uma saúde que precisava de recurso e que não tinha, né? Para o SUS se viabilizar, tinha que ter o recurso, né? Dependente de quem esteja no poder, ora, esse recurso agora, o que não podia, era esse recurso ser desviado para outras coisas. A CPMF era o cidadão que passava um cheque, que movimentava uma conta, um percentual pequeno desse ia para a saúde, né? Naquele momento ajudava muito. Acredito, hoje, um dos grandes gargalos hoje da saúde é recurso financeiro. Tem que ter você sabe que teve a emenda 29, que foi do Eduardo Jorge, ela já é insuficiente, né? Então precisa avançar. O SUS foi muito importante para o Brasil. No momento em que o SUS aconteceu, o povo brasileiro saiu do campo e foi para a cidade. Naquela época, 60% da população morava no campo. A cidade tinha, ou seja, a zona urbana do Brasil tinha 40% da população. Naquele momento foi um momento de expulsão, né? As pessoas iam saindo, e aí? Eles perdiam sua identidade, eles perdiam seus hábitos culturais. O homem do campo, ele utilizava muito a fitoterapia, né? Medicina natural, as ervas, né? Tinha mais saúde, fazia mais atividade física, uma alimentação, né? Uma alimentação que ele próprio mais produzia, mais saudável, né? Então, a mudança trouxe problemas imensos. Imagina o que é você perder a identidade familiar, você perder a sua relação com o meio ambiente, com aquilo que ele, né, adquiriu como conhecimento para a sua vida, né? Então, foi uma mudança muito grande, foi uma agressão imensa. As doenças aumentaram muito e o Brasil não estava preparado para isso, né? Então, o SUS foi importante para dar uma resposta universalizada. E o que precisava era recurso, né? Sem recurso não se faz nada, né? Não se faz nada. Então, foi um erro, né? Porque como é que eu posso ter uma proposta, planejar uma mudança, uma nova política, sem dizer, olha, preciso de X para poder isso acontecer, né? Tem que ter essa dimensão, né? Então a CPMF, ela ajudava, né? Meu voto foi um voto partidário, né? Mas o partido errou, né? Por exemplo, eu lembro do meu companheiro Eduardo Jorge, que votou contra, ou seja, votou a favor. Foi suspenso do partido, né? Eu era mais disciplinado do que ele, então votei a favor porque o partido mas falei para todo mundo que era contra. Eu tinha que aprovar, ainda mais que o Adíbio era meu amigo, meu grande amigo, né? Depois a gente vai falar dos partidos também, da saída do PT, mas o senhor teve uma outra votação contra a emenda da reeleição do presidente da República, governador, prefeito? Na verdade, a reeleição, né, naquele momento, a gente achava que era preciso que houvesse mais eleições e mais abertas, né? Se alguém ocupa um cargo, né, você tem um poder, você muda. Essa regra, você ser eleito no cargo, você só perde se você quiser, né? Se eu fosse um governador, um prefeito, se eu fosse um presidente, não ia perder nunca.
Primeiro que eu ia trabalhar muito, né? E, além disso, você tem uma estrutura muito grande, não tem quem consiga. Então, o processo naquela época, que eu achava que não devia ter reeleição, é porque o Brasil precisava de ter mais eleições abertas, com mais candidaturas, com menos arranjo. Quando você tem um presidente, que o presidente é candidato à reeleição, ele articula, ele sai dali já com uma composição imensa. E o Brasil tinha vivido muito tempo sem eleições, nós vivíamos aí numa ditadura militar, né? Então, aquilo era uma visão que a gente tinha que fazer isso. Deputado, sobre a votação anterior, o senhor falou, inclusive, que o partido votou e tal. Tempos depois, o senhor acabou saindo do PT, né? Como é que foi essa saída? Não, saída do partido, aliás, eu tinha muitas... Eu não comecei política no PT. Né? Minha militância política, eu comecei minha militância depois num partido de esquerda, que era o Partido Comunista, né? E tive outras aproximações com outros partidos, né? Eu tive uma aproximação ainda com os partidos legais, né? Então o PT foi o PT veio no momento... Como é que surge o PT? O PT surge dos movimentos. Você tem o movimento sindical brasileiro, que avançou muito, né? Então, você tinha os movimentos sociais. Então, eu participava dos movimentos sociais. E quando houve a fundação do partido, a nossa identidade era uma identidade muito próxima, né? Eu acho que o Partido dos Trabalhadores tinha uma proposta de um partido de massa, né? Então, nós tínhamos no Brasil, veja bem, nós tínhamos uma população grande no Brasil que veio do campo, que era massa, né? Que era uma população desarticulada, desorganizada, que nem pensava em se filiar a um partido. O Brasil, aliás, o Brasil é um país despolitizado. Você veja, o Brasil tem aí hoje 220 milhões de habitantes. Você tem hoje 10 a 15 milhões filiados a partidos, de direita à esquerda. Ora, então a população não enxerga um partido como uma representação, né? Porque o partido é uma representação da sociedade. A população ela não se situa nisso, né? E o Partido dos Trabalhadores nessa época trazia isso, essa dimensão de você trazer a população desorganizada, a população que não tinha militância para um partido, né? Para construir sua identidade, para buscar, para avançar, né? Então o PT tinha essa dimensão e eu fui militante do partido aí, né? Mas depois foi perdendo isso. O partido foi mudando. E eu saí do partido. Quanto tempo o senhor ficou no PT? O partido, eu fiquei no PT, eu fiquei 17 anos. 17 anos. Muito Depois tempo, disso, né? O senhor foi para o PPS? Eu fui para o PPS. PPS eu fui porque eu tinha uma relação com o PPS, eu tinha sido do Partido Comunista, né? Então, na minha infância, e o PPS, Roberto Freire, por exemplo, foi candidato a deputado estadual, a primeira candidatura dele foi em 74, ou foi 68. Eu fiz a campanha dele, né? Ele já era do partido. Eu não era mais do Partido Comunista, mas ele era. E eu fiz, até por ter... Eu tinha muita proximidade. O senhor organizou tudo, fez tudo? Não, a campanha dele eu participei, ajudei, mas não era... Ele tinha o militante do partido, mas eu estou falando pela minha proximidade. Nessa época de 70, 71, 72, eu tinha um trabalho, eu fazia um trabalho na zona rural de Pernambuco e fazia um trabalho no interior, né? Então, eu estava ligado a uma organização que era quem financiava o trabalho, né? E eu saí dessa organização. E aí é o seguinte, o Partido Comunista foi quem me ajudou a que a gente continuasse fazendo esse trabalho, com o jornal, com tudo. Então, tinha essa proximidade. Quando eu vim aqui para São Paulo, né, eu vim com uma carta, inclusive, para procurar o pessoal do Partidão, aqui em São Paulo. Mas o Partidão aqui era muito... O Partidão aqui tinha dificuldade. E aí eu terminei não ficando, não procurando, e me articulei com outras pessoas aqui para fazer o trabalho de periferia, essas coisas todas, né? Então, deputado, primeiro foi PT, depois PPS, depois PSDB. PSDB é o seguinte, na verdade, se você analisar
um tempo, se você fizer um corte, né? Até 64 para frente, depois do golpe militar, você foi construindo forças de resistência, pessoas que se articulavam, que faziam a luta pela democracia, né? Que faziam a luta contra a ditadura, que organizavam o movimento estudantil, que organizavam o movimento da sociedade, né? E esse processo foi um processo difícil, um processo de risco, de prisões, de perseguição, né? Mas ele foi consolidando lideranças importantes, né? Então, nós tínhamos um leque de norte a sul do país de pessoas que eram militantes pela democracia, né? Como algo importante, né? E tem muita gente quando houve né, a volta dos anistiados, a redemocratização, o surgimento dos novos partidos, essas pessoas se colocaram em vários partidos, né? Então os partidos tinham pessoas mais à esquerda, de centro, de direita, todos os partidos. Não houve assim, como nós éramos, eu diria assim, como a gente às vezes era radical, né? Estreito, sectário. Também muita gente era atrasado politicamente, não tinha. Então, você teve um leque muito grande, né? Quando eu saí do PPS, né, eu voltei para o PSDB, porque no PSDB tinha muita gente que tinha sido militante comigo nos grupos organizados, né? Bem no começo. Então, veja, eu tinha muita gente, por exemplo, o Serra, ele foi uma liderança do movimento estudantil antes de 64. Eu fui presidente de uma entidade municipal que tinha uma vinculação com a UNE, fiz movimento para a UNE, né? Então, o Serra é uma liderança nossa, histórica, né? Você tinha outras pessoas também que tinham sido participar desse processo todo, né? Então, eu tenho vários companheiros que foram militantes na sociedade, que estavam no PSDB, né? Então, fui encontrá-los, né? O senhor continua na política ou hoje o senhor está só se Não, dedicando à medicina? Eu fui secretário de saúde até 2016. Então, em janeiro de 2017, eu não sou mais secretário e estou voltando para a atividade médica, né? E, logicamente, eu acho que isso, para mim, hoje, agora é a minha marca. Eu vou continuar sendo político, vou continuar sempre atuando, porque você não... eu diria, minha obrigação com o meu país, de participar da vida política do Brasil, né? Logicamente, não com a dimensão de dedicação total que eu vivi. Eu me dediquei minha vida. Eu, assim, não tinha sábado, domingo. No movimento popular, a gente, sábado e domingo, era o que a gente mais trabalhava, porque as pessoas estavam em casa, né? Então, minha vida inteira foi de dedicação política. Isso foi o que eu aprendi no Partido Comunista. O Partido Comunista dizia que você tinha que ser um militante 24 horas. Você tinha que estar sempre chamando as pessoas, dando alguma coisa para ler, provocando. E eu tomei isso como algo, como parte da minha vida, né? E hoje eu não acho que devo fazer mais isso. Eu tenho que ter um tempo para mim, eu tenho que ter um tempo para a família, mas eu não posso deixar de ser, né, um político que quer contribuir com a vida do país, que quer... Até pela experiência que o senhor tem e tudo que viveu, né? Então eu vou continuar trabalhando essas coisas, né? Tem questões que me atraem muito, a questão ambiental, né? A questão da energia solar, eu vou continuar lutando para um dia o Brasil ser o Brasil tem tudo para ser um dos maiores países do mundo. A questão energética é a questão desse milênio, né? Essa é a questão séria. O combustível fóssil está aí nos seus limites. A energia atômica também é finita, porque a quantidade de minérios atômicos que poderiam ser utilizados também acaba-se em pouco tempo, né? Então, o mundo precisa de uma dimensão para isso, ou seja, de uma definição para isso, de uma nova matriz energética, e será o Sol, não tem outra. Nós vamos ter 400 milhões de anos ainda o Sol, uma principal fonte de energia. Então, nós vamos ter que trabalhar isso, falar para as pessoas, quem sabe, irem construindo essa possibilidade. E o Brasil, veja, eu quero que o Brasil seja um país de primeiro mundo, né? E a gente tem aqui escola, bons salários,
condições de moradia, segurança, né? Que as pessoas não tenham nenhum estímulo da violência, nem de matar, nem de assaltar. E se o Brasil tiver essa dimensão da questão, ou seja, de produzir aqui conhecimento, tecnologia voltado a acumular, a utilizar essa energia solar, né? Nós vamos ter aí um país de primeiro mundo. Quer dizer, os Estados Unidos e a Inglaterra hegemonizaram com a matriz energética o mundo inteiro. 100 e tantos anos aí. Por isso são dois países de primeiro mundo que todo mundo quer estar ali, né? Então o Brasil, eu preciso também falar isso. Sempre que puder, cada vez mais estudar, passar esse conhecimento. Esclarecimento. Né? Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente no nosso programa, dividindo tantas experiências e uma história de uma vida inteira, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? O programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.